Boa noite, gente. Oi, 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 oi. Eita, hora boa. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, amadas e amados, irmãs, irmãos, espirituais, nossa família, né? Aqui é uma família. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, turminha. Começando o nosso evangelho da semana, coisa boa, né? Mandando aviãozinho, manda aviãozinho para os amigos, para a família. Quanto mais pessoas fazendo evangelho no lar, melhor, né? Entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, melhor pra gente, melhor para todo mundo. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, iluminada, produtiva, tá? Me digam se vocês estão ouvindo a música ou se ela tá muito alta. Ou eu dou uma baixadinha ou eu aumento um bocadinho. Sábado tive uma festa junina, né? Lá na casa de repouso do Centro Espírita. Conheci, tá ótimo, beleza. Conheci pessoalmente a prima da Kelly, a Sil. Foi um prazer. Ai, como é gostoso a gente se encontrar pessoalmente, né? A gente se vê aqui só pelo vídeo, mas é tão gostoso a gente se encontrar. Muito bom, foi muito bom. Tive um imenso prazer em conhecer. É isso aí, Ké. Sua prima linda. Família. Família, tudo de bom. Independente dos problemas que todo mundo tem, né, na família. É a família que a gente escolheu nessa encarnação. E é nessa família que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir, a gente vai ajudar o outro a evoluir, a crescer, né? É muito bom. É sempre o amor, né, gente? Nada se faz sem o amor, sem o respeito. Começando na família. Né? Mari, lindinha, a nossa Nutri, a Mariana Alfaro. Isso mesmo, seu. Prazer foi meu te conhecer pessoalmente. Acho que a maioria eu conheço pessoalmente, mas alguns infelizmente ainda não. E é isso, né? A gente tá nessa vida, nessa encarnação para evoluir e ajudar o outro a evoluir, principalmente aqueles que estão na nossa família, que vieram junto com a gente. Certo? Então, pegando água de vocês, viu, gente? Individual, tá? Boa noite, Rê. Um beijo, Mari, Claudinho, Cida. Um beijo, seus lindos. Família linda. Então, ó, cada um com a sua água, tá? Individual, seja numa garrafinha, seja num copinho, individual. Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho que a espiritualidade vai colocar. E se você quiser colocar pro seu cachorrinho, pro seu pet, pode colocar também. Pode não, deve, né? A aguinha das meninas sempre tá aqui. Falando em meninas, a Celina tá aqui no meu colo, bonitinha, uma lady, gente. A Celina tá aqui, ó, uma lady. Agora, a Jade, ela tá lá na sala, ela ouviu falar o nome dela, ela parou, mas ela tá brincando, tá agitada. Deve estar vendo a espiritualidade aqui, né, gente? A gente sabe que o animal, ele tem um campo aberto, né, de visão. Então é o momento que ela vê os amigos espirituais, ela fica agitada. Agora essa aqui já tá acostumada, já é mais madura, não fica fazendo bagunça. É um barato.
Então vamos entrar com o nosso Gotas de Esperança. Hoje a gente tá falando sobre preces, né? Um capítulo só de preces, coletânea de preces espíritas. E a gente entrou num item, num capítulo só de preces para quem já partiu, para quem já está no plano espiritual. E aí hoje a gente vai falar sobre prece para espíritos arrependidos. Muito legal, muito legal. Então vamos lá que o tema vai ser bacana. Hoje então enquanto vocês vão pegando a água, a gente já está harmonizando, né, o nosso lar, o ambiente. Eu vou ler hoje uma mensagem de número par, certo? Boa noite para quem está entrando agora. Sejam bem-vindas, meninas. Número par. Você é uma centelha divina. Centelha divina significa energia que nasce de Deus e atua em nós, trazendo a vida, a saúde e a paz. Agradeça a Deus essa energia que há em você, essa força amorosa que lhe garante a existência. Veja atuando nos outros essa força amorosa. Tenta ver essa força amorosa atuando nos outros. Sinta que eles são filhos de Deus, como você. Compreenda isso. O que a gente está falando até agora? Que somos todos irmãos. Essa compreensão lhe aumentará o amor. Assim como você, eles querem ser amados, bem tratados. Sabe aquele momento que você está no trânsito, que você leva uma fechada ou que alguém te xinga? É o momento da prova, que você não vai xingar, você não vai devolver energia negativa. Aquele momento que você está num caixa do supermercado, que a moça ela tá estressada, ela foi mal educada com você. É você entender, é você compreender, continuar tendo amor, respeito, mesmo que o outro não tenha por você. A centelha divina é a mesma em todos. O que a gente aprende com a espiritualidade? Que nós fomos criados todos simples e ignorantes. Deus criou todos simples e ignorantes. Aí cada um tem o seu livre-arbítrio para seguir como deseja. A centelha divina nos impele a ser tão bons para com os outros como queremos que sejam para conosco. Essa mensagem ela veio, como sempre, direto no nosso coração, para fortalecer a nossa intenção, a nossa compreensão de irmandade, de fraternidade aqui na Terra. Aqui nós somos, nós temos uma família, né, consanguínea. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, mesmo que eles já tenham desencarnado, né? Nós temos filhos, então é uma família consanguínea. Mas a grande verdade é que aqui é uma passagem, aqui é uma vírgula. A nossa verdadeira vida é no plano espiritual, onde a gente tem toda uma família espiritual. Família essa que a gente vai reencontrar quando a gente voltar para o plano espiritual. A gente vai reencontrar familiares que a gente nem conhece, que a gente nem conheceu. E o nosso amor vai expandir demais, demais, demais.
no plano espiritual. E é esse amor que a gente tem que aprender a trabalhar, a emanar aqui na Terra, enquanto encarnados. É o que Deus pede de nós, né? Nós temos o DNA de Deus. Então, mesmo aquele encarnado, né? Aquele irmão aqui na Terra que faz muito, que é muito mal, que faz muita maldade, que a gente fala assim, meu pai, essa pessoa não tem jeito, tem. Ela vai ser acolhida da mesma forma que a gente foi, sempre foi, da mesma forma que a gente é. Ninguém fica para trás, ninguém. E quanto mais a gente entender esse amor fraternal, mais feliz a gente vai ser aqui na Terra. Então vamos fechar nossos olhos, entrar com a nossa prece inicial, iniciando oficialmente nosso Evangelho de muito amor, agradecendo sempre a Deus, em primeiro lugar a Jesus, aos nossos amigos espirituais que participam com a gente do Evangelho, trazendo os nossos entes queridos que já partiram. Agradecer aos irmãos desencarnados que vêm até nós para se alimentar desse amor, dessa luz que todo mundo junto emana. Sente esse amor no seu coração, muito grande, que nesse momento está saindo em forma de luz do seu corpo e está ajudando esses irmãos espirituais. Vamos agradecer pela nossa vida, pela nossa encarnação nesse planeta escola, que a gente possa aprender cada dia mais e que a gente possa ensinar todos os dias, todos os que passarem por nós. Que esse amor, que essa luz sirva de cura aos nossos amigos, familiares que estejam precisando de uma cura física ou de uma cura mental ou espiritual, e que sirva de cura para nós mesmos. Essa luz, esse amor que a gente está sentindo dentro de nós, que sejamos gratos, a gratidão cura, essa frequência de gratidão dentro do nosso corpo. É o que a espiritualidade vai usar hoje para curar cada um de nós. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai limpar os nossos lares de todo sentimento ruim, pesado, cada canto do nosso lar. A espiritualidade que vai fazer os tratamentos, as curas. E com esse amor, iniciamos mais um Evangelho, dizendo graças a Deus, que assim seja. Não dorme, se segura para não dormir, né? Que a gente sempre fala, é normal a gente durante o Evangelho, a gente pegar no sono, né? E dormir, porque a espiritualidade usa o nosso sono para fazer tratamento na gente. Mas quanto mais a gente se segurar acordado, melhor, né? Pra gente poder ouvir a mensagem. E mesmo que você durma, que você não consiga segurar o sono, procura fazer depois, tá? O Evangelho. Colocando a água da mesma forma, ok? Então, hoje a gente vai ler aqui no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. A gente vai ler o item 73 e 74, que é prece pelos espíritos arrependidos.
Então, só lembrando, a gente já está quase finalizando o nosso evangelho, já nesse final de preces para quem já partiu, né? A gente já fez prece para um suicida, para um inimigo que partiu, para almas sofredoras que pedem preces, pessoas que nós tivemos afeição, por alguém que já acaba de desencarnar, uma criança que acaba de morrer, enfim. Então, caminhando para o final do nosso evangelho, né? do nosso livro. E hoje pelos espíritos arrependidos. Então eu vou ler o prefácio. O prefácio ele é sempre rapidinho, né? Aí a gente faz as nossas considerações, a gente discute e finalizamos. Então, prece pelos espíritos arrependidos. Mais uma vez, gente, mentalizando. A Lu pergunta assim, como assim, Paulinha, fazer tratamento? Às vezes você precisa de alguma cura, né? De repente espiritual, mental. Então, a espiritualidade coloca você para dormir, carrega o seu espírito, né? Principalmente se for uma cura espiritual. E depois te devolve, não tem problema nenhum. Ou se for físico, né? Coloca você para dormir e faz o tratamento durante o evangelho. Tudo é durante o evangelho, tá? Então, procura mentalizar se você conhece alguém, família, amigo, conhecido. Mentaliza durante o evangelho, tá? Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não o são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Então, mesmo aquele espírito que de repente você conhece, né? Que tenha sido uma pessoa arrogante, ruim, de fazer maldades, que de repente passou para o outro lado e se arrepende, né? Como a maioria, a grande maioria, gente. Como a gente aprende, a partir do momento que a gente passa para o outro lado e a gente deixa o corpo, né? E a gente volta para o plano espiritual como espírito. Então a gente não tem mais esse corpo, essa capa. Então a nossa, como a gente aprende, né? Não existe Deus castigando. Deus não castiga. Deus não castiga. Quem castiga a gente é a nossa própria consciência, né? Aí quando a gente passa para o outro lado, a gente vê tudo que a gente fez, né? Seja nessa ou em existências passadas, aí vem aquele sofrimento, vem aquele arrependimento. Então, e como ele fala aqui, que é injusto situar na categoria dos maus espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces, tá? Eu vou ler as nossas considerações. Eu marquei 3 questões, gente, dos livros dos espíritos. Questão 991, 994 e 1002.
no capítulo 4, penas e gozos futuros. O que significa isso? Futuro, vida após a morte, tá? Questão 991, no item, gente, expiação e arrependimento. Allan Kardec pergunta assim: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar as suas faltas. O que é expiar, gente? Expiação é a gente resgatar, é resgate, né? Aquilo que a gente fez ao outro. Questão 994, Allan Kardec pergunta: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Que a gente acabou de falar agora, né? Resposta: sim. Sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Existem espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos, porque passam. A gente vai dar alguns exemplos hoje de psicografias de espíritos arrependidos, né? E vocês lembram na semana passada sobre suicidas. Eu não sei se foi no outro evangelho em que um dos espíritos, ele estava há 200... Não, acho que eu dei um exemplo. Ele estava há 200 anos 200 anos, 2 séculos no plano espiritual, se culpando, né? Se culpando, sofrendo por tudo o que ele fez na existência passada. Porém, cedo ou tarde reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Olha ele falando aqui, né? Esses espíritos arrependidos, os espíritos de luz ajudam e a gente também, que é o que a gente vai fazer hoje. A gente aprende, né? Vai aprender. Questão 1002. Para finalizar essa parte, Allan Kardec pergunta assim: que deve fazer aquele que, na hora da morte, reconhece as suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se nesse caso? Resposta: o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele... Aí ele faz uma pergunta, né? Os espíritos fazem uma pergunta assim, ó: não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe é fechado? Então, muito linda essa resposta, né? Naquele momento que você tá para desencarnar, que você reconhece as suas faltas, o verdadeiro arrependimento vai fazer com que a gente apresse a nossa reabilitação no plano espiritual, com que a gente apresse o nosso despertar do outro lado, né? Com que a gente seja levado para os hospitais espirituais, né? E a gente consiga a começar a estudar, a trabalhar mais rápido esse arrependimento. Porém, não vai absolver, porque senão cadê a justiça, né? Isso
cabe até aqui na Terra, enquanto encarnados, né? Quer dizer, eu faço um monte de coisa errada, né? Pratico um monte de maldade e eu me arrependo, ok, sim, verdadeiramente, e tá tudo bem, né? Não tem como. Tem que ter um reparo, né? Que a gente vai falar aqui. Aí, gente, eu vou ler 3 exemplos de psicografias de espíritos no céu e o inferno, que esse livro ele é maravilhoso para a gente estudar sobre vida após a morte, tá? Um dos livros da codificação de Allan Kardec. Eu vou ler, deixa eu colocar na página aqui, a psicografia do espírito. É tudo nome francês. Meu Deus do céu. Lemaire, acho. Então, esse espírito, essa pessoa, enquanto encarnada, foi condenado à pena de morte pela corte do Tribunal Criminal em Aisne e executado em 31 de dezembro de 1857. Aí ele foi evocado no dia 29 de janeiro, quase um mês depois, tá? Um mês depois. Ele foi executado em dezembro e ele foi evocado em janeiro. Isso tudo, gente, na Sociedade Espírita de Paris, tá? Onde os médiuns, junto com Allan Kardec, se reuniam para estudar, né, a doutrina espírita, e eles faziam essas evocações. Então foi evocado esse espírito. E aí evocaram, aí ele responde: estou aqui. Isso aqui é real, viu, gente? Mais real do que a gente aqui. Aí o médium pergunta: o que você sente diante de nós? Ele responde: vergonha. Você conservou a sua consciência até o último momento? Porque ele foi executado, né? Ele responde: sim. Pergunta: após a execução, você teve a imediata noção da sua nova existência? Ele responde: eu estava imerso em uma grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa, parecendo-me ser o coração quem a sofria. A dor, né? Vi rolar, não sei, olha o que ele fala, gente. Vi rolar não sei o que aos pés da guilhotina. Vi o sangue que escorria e a minha dor tornou-se ainda maior. Aí eu vou pular algumas perguntas. Eles perguntam: quando você começou a sentir essa dor? Desde que eu fiquei livre, quer dizer, livre do corpo. Então, pelo estado de perturbação dele, mesmo em espírito, ele continuou sentindo a dor, tá? A gente sabe, gente, que a dor no espírito não existe, né? Tá na consciência. E aí eu vou pular. Eles perguntam: você viu o seu corpo mutilado? Ele fala: vi qualquer coisa disforme, a qual eu parecia fazer parte. Entretanto, ainda me sentia inteiro, ou seja, eu era eu mesmo. Ou seja, ele estava ligado ainda ao corpo, né? Qual foi o primeiro sentimento? Qual foi o primeiro sentimento que você experimentou ao entrar na sua nova existência? Ele responde: um sofrimento insuportável, uma espécie de remorso angustiante, cuja causa eu ignorava.
Então, é aquilo que a gente falou, quando ele sai do corpo, né? Mesmo ele tendo sido uma pessoa má, né? A dona Celina aqui se mexendo. Ele fala que ele sentiu um sofrimento insuportável, um remorso angustiante. Aí eles perguntam, eu tô pulando algumas questões. Se de repente você tá aí com um livro, né, acompanhando, você tem encontrado suas vítimas? Ele fala, eu as vejo, estão felizes. Seus olhares me perseguem. Sinto que eles penetram no íntimo do meu ser e é em vão que eu tento fugir deles. Esses olhares, que sentimentos te causam? Resposta, vergonha e remorso. Eu mesmo fui o causador desses olhares e é por isso que eu os detesto. Então ele sabe que ele matou, né, assassinou aquelas pessoas que estão naquele momento lá, mas estão felizes. Ele sabe que estão felizes, mas incomoda porque ele sabe que ele fez a coisa errada. E que sentimento você causa em suas vítimas? Que tipo de sentimento você causa nas suas vítimas? Ele responde, piedade. É o sentimento que eu consigo perceber nelas. Então, gente, olha que interessante. Elas foram assassinadas, então elas estão no plano espiritual, sabendo que o algoz delas passou também para o outro lado, junto com elas, mas elas não têm raiva, elas têm piedade, né? Porque ambos, tanto as vítimas como o algoz, estão livres do corpo. Então, ele tem esse sofrimento, esse arrependimento e os outros têm a piedade, porque eram pessoas boas. Pergunta, eles têm ódio e desejo de vingança? Resposta, não. Seus olhares fazem com que eu me lembre o quanto ainda terei que expiar. Vocês não podem avaliar o terrível suplício que é dever tudo a quem odiamos. Você lamenta a perda da vida terrena? Olha o que ele responde, que lindo. Só lamento os meus crimes. Olha o arrependimento. Só lamento os meus crimes. Se o fato que me levou a eles ainda dependesse de mim, eu não os teria cometido. Quando encarnado, você acreditava em Deus? Não. Mas dizem que na última hora você se arrependeu. É verdade? Porque acreditei num Deus. Por que ele acreditou em Deus? Ele está explicando, porque eu acreditei num Deus vingativo. Era natural que eu temesse a sua justiça, que é aquele Deus, gente, das religiões materialistas, aonde você morreu, você era mau, você vai ficar eternamente no fogo do inferno, ou você vai ficar eternamente no paraíso, ao lado de Deus. Então, isso é uma coisa, gente, que nunca preencheu o meu coração. A gente sabe que o nosso Deus, o nosso Pai, é um Pai amoroso, é um Pai de justiça, é um Pai de misericórdia. Como é que ele vai deixar um filho eternamente no inferno? Né? Então ele fala aqui que ele se arrependeu, mas foi um arrependimento forçado pelo medo. Aí eles perguntam, e agora? O seu arrependimento é mais sincero? Aí ele fala assim, eu vejo o que eu fiz. O que você pensa de Deus nesse momento? Eu sinto Ele.
mas eu não compreendo, eu não o compreendo. Você acha justo o castigo que lhe aplicaram na terra? Sim. Espera obter o perdão pelos seus crimes? Não sei. Como você espera repará-los? Olha que importante. Como você espera repará-los? Mediante novas provas. Embora eu sinta que existe uma eternidade entre mim e elas. Então ele sente que até ele reencarnar de novo vai demorar muito, né? Já que está aqui, se pudéssemos vê-lo, com que forma você se apresentaria? Olha a resposta dele. Com a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. É assim que ele está se vendo. Gostaria de nos contar como fugiu da prisão? Ele fugiu da prisão, né? Fala o nome da prisão aqui, Monte Didier. Aí ele fala, nada mais sei. O meu sofrimento é tão grande, que apenas guardo a lembrança do crime. Me deixem. Aí ele fala, eles perguntam, poderíamos levar algum alívio ao seu sofrimento? Aí ele responde, peçam para que a minha expiação, a nova reencarnação dele, chegue o quanto antes. Então, sabe, quando a gente fala assim, né, que a espiritualidade fala, que a gente ouve muitas pessoas falando, eu não pedi para nascer, eu não pedi para estar aqui. Aqui, ó, que eles falam assim, pediu sim, e pediu de joelhos. Você implorou para reencarnar. Olha o que ele pede aqui, ó. Peçam para que a minha reencarnação chegue o quanto antes. Então ele já se arrependeu e ele quer reparar. Eu vou ler sobre o espírito de Castel. Castel Naudari. Numa pequena casa perto de Castel Naudari, uma cidade ao sul da França, ocorriam barulhos estranhos de diversas manifestações que levaram algumas pessoas a considerá-la como sendo assombrada. Aqui é um outro caso, tá? Uma outra história, uma outra psicografia, uma outra evocação. As pessoas levaram a considerá-la como uma casa sendo mal assombrada por algum espírito do mal. Por conta disso, a casa foi exorcizada e nela foi colocado um grande número de imagens de santos. Porém, isso não deu resultado. O senhor D, ele não coloca o nome dele, tá? Só D. O senhor D, proprietário da residência, mandou fazer vários reparos e retirar as imagens para habitá-la. Depois de morar na casa por alguns anos, ali ele morreu subitamente. O seu filho, depois da morte do pai, também decidiu morar lá. Certo dia, ao entrar num aposento, olha só, recebeu uma forte bofetada vinda de uma mão invisível. Como estava completamente só, não teve a menor dúvida de que a bofetada tinha vindo de uma fonte oculta, fato que o levou a deixar a casa definitivamente. Na região, existe o comentário de que um grande crime foi cometido naquela casa. O espírito que deu a bofetada foi evocado na Sociedade Espírita de Paris e se manifestou com tamanha violência que todos os esforços para acalmá-lo foram inúteis. Né? O espírito, quando ele incorpora, né, no médium nessa violência, é uma força quase que impossível de conter, né? E vocês viram, gente, deixa eu só fazer um adendo aqui, colocaram todas as imagens de santo na casa, né? Não adiantou nada, exorcizaram. O que acontece? Gente, o que a gente sempre fala, né? O espírito, quando ele vê, ele é do mal, né? Nem que seja do mal, que ele seja um obsessor.
ele tá na casa por conta de determinadas pessoas. Então você pode acender vela, você pode acender incenso, você pode fazer ritual. O espírito vai dar risada, ele vai se divertir com aquilo, né? O que vai fazer aquele espírito partir, seguir o caminho dele? Primeiro, evangelho no lar. Segundo, mudança de atitudes, mudança de comportamento das pessoas, né? O que atrai ele, o que está fazendo ele ficar lá, são as atitudes das pessoas, né? Então, não adianta a gente acender vela, fazer rituais, colocar santos, não vai adiantar. O espírito de São Luís, gente, estava sempre presente nessas evocações, ajudando, tá? E aí perguntaram para o espírito de São Luís sobre o espírito, né, que eles queriam evocar. São Luís responde assim: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir para, apesar de tudo quanto lhe dissemos, não foi possível obrigá-lo a escrever, pois ele tem o seu livre-arbítrio, que infelizmente ele vem utilizando muito mal. Ou seja, o livre-arbítrio, gente, a gente tem aqui e do outro lado. Então, o Espírito de São Luís responde, tá? Que ele é um espírito que ele é passível de melhora, por que não? Todos os espíritos são passíveis de melhora, por que esse não seria? Entretanto, é possível que exista alguma dificuldade, mas a troca do mal pelo bem acabará por sensibilizá-lo. Orem antes de tudo, e se o evocarem daqui a 1 mês, poderão perceber a transformação que ocorrerá por conta da oração. Evocado novamente mais tarde, o espírito mostrou-se mais brando e pouco a pouco submisso e arrependido. Explicações posteriores dadas por ele, pelo próprio espírito e pelos outros espíritos permitiram saber que, olha isso, gente, isso foi o que aconteceu na casa, tá? Foi em 1859. Aí foi sabido que em 1608, quer dizer, há 200 anos atrás, quando ele habitava, esse espírito violento habitava aquela casa, ele assassinou o seu irmão por motivos de terrível ciúme, degolando enquanto ele dormia, o irmão. Alguns anos mais tarde, também assassinou a sua esposa. Desencarnou em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido por estes crimes. Naquela época, né, não se existia, a lei acho que também não era tão cumprida, né? Então ele não respondeu pelos 2 crimes. Que pouca atenção despertavam naquela época de confusão. Depois da morte, não parou de fazer o mal, provocando vários acidentes naquela casa. Beleza, eu vou pular um pouquinho para as questões, tá? Rapidinhas. Perguntaram ao espírito de São Luís, haveria um meio de retirá-lo daquela casa? Qual seria esse meio? O meio mais fácil para nos livrarmos da obsessão de semelhantes espíritos é orar por eles. Contudo, quase sempre é precisamente isso que se deixa de fazer. Prefere-se intimidá-los com exorcismos, que aliás os divertem bastante. Entenderam? Eles se divertem com os exorcismos. Aí perguntam ainda para São Luís, de onde vinha esse espírito antes dessa última encarnação, né? Lá em 1600, onde ele degolou o irmão e matou a esposa. Olha a resposta de São Luís. Ele teve uma existência entre as tribos mais ferozes e selvagens. E antes disso, vinha de um planeta inferior à Terra. Então a gente sabe,
há várias moradas na casa de meu pai. Então aquele espírito veio de um planeta inferior, reencarnou na Terra. Ele trouxe essa primitividade, né, para a Terra. Coisa que já está se acabando agora, né? Daqui a algumas décadas esses espíritos não reencarnam mais na Terra. Perguntas ao espírito, né? Que depois de um tempo ele voltou um pouco mais calmo. Por que você não pôde escrever da primeira vez que o evocamos? Porque eu não queria. Mas por que você não queria? Ignorância e embrutecimento. Então agora você pode deixar quando quiser a casa de Castel Nadari, é a casa onde ele viveu, né? Ele responde, tenho essa permissão porque estou aproveitando os seus bons conselhos. Ele está se referindo ao médium. Você sente algum alívio? Começo a ter esperança. Até arrepia. Se pudéssemos vê-lo, qual seria a sua aparência? Vocês me veriam de camisa, mas sem o punhal. Porque lá atrás, quando perguntaram para ele como eles viriam ele estava todo ensanguentado, com essa mesma camisa ensanguentado e com o punhal na mão. Agora não mais. Por que você não tem mais o punhal? O que foi feito dele? Eu o amaldiçoei, por isso Deus me poupou de vê-lo. Se o filho do Senhor D, aquele que recebeu a bofetada, que lhe deu uma bofetada, né, no moço, voltasse àquela casa, você lhe faria algum mal? Não, porque estou arrependido. Olha que lindo. Você vê um fio, você vê um fim, um fio é ótimo, né? Você vê um fim para os seus sofrimentos? Ele responde, ainda não. Entretanto, já é muito saber, graças à sua intervenção, que esses sofrimentos não serão eternos. Olha que lindo, gente. Através dessa evocação, né, dessa interação com os médiuns, ele teve essa esperança de que ele não vai ficar no sofrimento eterno, queimando no fogo eterno do inferno. Se você tivesse que reencarnar agora, que existência você escolheria? Ele responde, ainda não meditei o suficiente para isso. Ainda está muito cedo, né? Então agora ele começa a ver aquela luz no final do túnel, ele vai para a luz, ele vai ser encaminhado, ele vai ser tratado. Aí ele vai pensar nisso, né? Deixa eu ver coração para a gente não se perder. Eu coloquei sobre mais um aqui do Latour, que foi um assassino condenado pelo júri da França e foi executado. E todos eles falam, gente, do arrependimento, né? Pede por piedade, eles se, modo de dizer, né? Eles se chicoteiam, sempre arrependidos pelas maldades que eles cometeram enquanto encarnados, tá? Então, eu vou ler as minhas considerações. O arrependimento, ele é um dos marcos mais importantes na experiência do espírito, tanto encarnado como desencarnado, né? Mesmo aqui na Terra, mesmo a gente agora encarnados, se a gente se arrepende de atitudes, de ações que a gente tenha praticado com alguém, a nossa vida muda. A nossa vida muda a vida de quem vive ao nosso entorno, né? E é claro que para o arrependimento aparecer, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho.
e entender o arrependimento, sentir o arrependimento no coração, né? Então é um marco, eu acho que é um marco muito importante para nós e para o espírito quando passa para o outro lado, né? Existem exemplos, né, de pessoas que despertam a consciência se voltando totalmente para o bem. Eu acho que muitas pessoas conhecem, muitos de vocês conhecem pessoas que viraram a chavinha, né? Viraram a chavinha e se voltaram para o bem, despertaram, se arrependeram, né? Até entendendo o seu papel aqui na Terra. Né? Quantas pessoas perdidas que quando tem essa viradinha de chave começam a entender o papel dela aqui na Terra, né? Eu até coloquei o exemplo aqui clássico, né, de Paulo de Tarso, que vira totalmente um cristão, né? Deixa de perseguir os cristãos e se arrepende. E no mundo espiritual, o espírito, ele se dá conta do mal que ele pratica, né? Como a gente tem visto aqui, nesses exemplos. Ele se dá conta do mal que ele praticou, aí ele vê que ele não pode fazer, ele não pode, na verdade ele não pode mais refazer o que ele fez agora no plano espiritual, né? Porque já foi. Essa chance dessa encarnação já foi. Ele não pode mais refazer diferente, né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que consertar, ele vai ter que expiar numa próxima encarnação, né? Mas mesmo no plano espiritual, gente, ele já pode começar a melhorar, né? Como que ele pode melhorar? Reparando o mal, através de um bem, né? Do bem que ele possa fazer, mesmo no plano espiritual. Porque a gente sabe, né, gente, que as expiações, os resgates, as provas, elas só se passam na carne. Elas só se passam quando a gente está reencarnado aqui na Terra, né? E não adianta a gente querer fugir disso. A gente vai continuar reencarnando na Terra enquanto a gente tiver apegos. A gente vai continuar, o planeta vai continuar atraindo a gente para cá enquanto a gente tiver apegos. E o arrependimento já faz toda a diferença, né? Principalmente no plano espiritual. Eu até coloquei aqui, gente, a gente já conversou sobre isso pra gente terminar, tá? No capítulo Código Penal da Vida Futura, aqui no item 16, do Céu e Inferno, onde Allan Kardec fala assim: o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas ele sozinho não é suficiente. É preciso ainda expiar e reparar as faltas cometidas, né? Arrependimento, expiação, reparação. Então, primeiro a gente se arrepende, aí a gente expia, aí a gente repara, né? Porque não tem como inverter essa ordem. Não tem como eu reparar se eu não me arrepender, né? Então, são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação da falta pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, se eu causei mal para alguém, eu vou me arrepender, eu vou passar pelo que ela passou
e eu vou fazer um bem para ela. É aí que eu vou ficar em paz, né? Do contrário, o perdão seria uma graça concedida e não uma anulação das faltas cometidas, né? Então que a gente seja instrumentos de Deus sempre, né? Pra gente ajudar, pra gente dar ânimo para um espírito que tenha se arrependido, para continuar, né, no caminho dele, no caminho da luz, no caminho da evolução. E aí a gente vai fazer a prece, a gente vai ler a prece, desculpa, eu vou ler a prece que Allan Kardec coloca aqui pra gente, tá? Então, eu vou ler essa prece e aí quando eu pedir para você mentalizar ou falar o nome da pessoa, do espírito, do ente querido, do amigo, tá? Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece os seus erros e entra no bom caminho. Dignai-vos, ó meu Deus, recebê-lo como um filho pródigo e lhe perdoai. Bons espíritos, cuja voz... Aqui a prece é para Deus, é para os bons espíritos e para o próprio espírito. Agora para os bons espíritos. Bons espíritos cuja voz ele desconheceu. Ele quer vos escutar de hoje em diante. Permita-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançar. Sustentai-o em suas boas resoluções e dai-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Agora vem a prece pelo Espírito. Espírito de... mentaliza nome. Nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vos comprazieis outrora em fazer o mal, foi porque não compreendeis o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentia também muito baixo para o esperar atingir. Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz nova se fez para vós. Começastes a provar uma felicidade desconhecida e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido. Ele não repele nenhum daqueles que vão até ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante não somente a não mais fazer o mal, mas fazer o bem. E, sobretudo, reparar o mal que fizestes. Então tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançardes, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, então, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Nós estamos aqui todos juntos, nessa terra, nessa encarnação. Os que partiram estão tendo a oportunidade de ter essa nossa oração dirigida para eles. Amanhã vai ser a gente. Amanhã vai ser a gente. Então que a gente possa se arrepender ainda em vida. Ainda aqui na Terra, junto dos nossos. Então vamos fechar nossos olhos, fazer a nossa prece final. Agradecer por esse momento
que possamos realmente desenvolver cada dia mais a nossa humildade, que a gente se desapegue de orgulho, de vaidade, de egoísmo, que possamos encontrar o verdadeiro arrependimento e que a gente possa sempre reparar o mal com o bem, fazendo toda a bondade que a gente possa fazer. E que os irmãos que já passaram pro outro lado, os nossos irmãozinhos desencarnados, que se arrependeram, possam finalmente encontrar o caminho da felicidade no plano espiritual, que eles possam seguir os seus mentores, os anjos que estão prontos para encaminhar cada um deles a hospitais, as colônias, que eles vão ser recebidos com todo amor e carinho. Que possamos sentir esse amor aqui na Terra. A todos, que a gente consiga seguir o caminho de Jesus, olhando cada um como irmão. E assim a gente vai encontrar a nossa felicidade aqui na Terra. Que possamos perdoar e que os outros nos perdoem por aquilo que a gente possa ter feito para quem está aqui na Terra e para quem já partiu. Que sejamos humildes de coração, como Jesus nos pede. Agradecemos a espiritualidade por esse momento de paz, de união, de crescimento moral e espiritual. Agradecemos a equipe espiritual que fluidificou as nossas águas, que trouxe proteção ao nosso lar, limpou os maus sentimentos, que fez os tratamentos, curas. Que tenhamos uma semana abençoada, iluminada pela luz de Deus. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Fiz alguma coisa aqui. Então que a gente possa fazer essa oração aos que partiram, para esse arrependimento, porque, como a gente fala, acho que só quem está do outro lado sabe do sofrimento de poder continuar o caminho e encontrar a verdadeira paz no plano espiritual, que é para onde todo mundo vai. Então, um abraço forte em cada um beijo no coração de cada um, uma semana linda, muito produtiva. E semana que vem a gente está aqui, a gente vai fazer oração pelos espíritos endurecidos. Muito obrigada, gente, gratidão. Compartilhem o nosso evangelho. Semana que vem a gente está junto. Um beijo. Vou deixar aqui no nosso Instagram. Um beijo. Que seja leve, que a gente possa se arrepender dos nossos atos falhos. Isso mesmo, Lu, lindo, lindo. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Um beijo, gente. Tchau, ótima semana para todos. Jair,
Sil, Renatinha, um beijo, senão eu fico aqui até amanhã. Tchau. Gratidão, gratidão.